Doutor Almeida! Doutor Almeida! Espere, por favor! Jorge deteve-se a meio do passeio ao escutar os gritos de Carmen, a recepcionista do edifício. Os seus sapatos italianos rangeram contra o mármore do átrio enquanto se virava, incomodado pela interrupção. O que se passa agora, Carmen? Tenho uma reunião daqui a 20 minutos. É que está aqui uma miúda que diz que o senhor é o pai dela. Jorge soltou uma gargalhada seca. Uma miúda. Carmen, por favor, não tenho tempo para brincadeiras. Não é brincadeira, doutor. Ela está à espera há 2 horas. Diz que se chama Sofia e que o senhor conhece a mãe dela. O empresário sentiu como se lhe tivessem despejado um balde de água gelada. Os seus olhos dirigiram-se para a pequena figura sentada numa das poltronas do átrio. Uma menina loira de uns 5 anos abraçava um coelho de peluche gasto. As suas pernas baloiçavam sem tocar no chão. Isto é ridículo. Eu não tenho filhos. Doutor, ela diz que o senhor despediu a mãe dela e que por isso elas não têm dinheiro para comer. Jorge aproximou-se lentamente. A miúda levantou o olhar e observou-o com os olhos azuis que lhe pareceram inquietantemente familiares. Você é o Jorge Almeida? Perguntou a pequena com voz trêmula. Sou eu. E tu quem és? Sou a Sofia. A minha mãe diz que você é o meu pai, mas que nos abandonou quando eu estava na barriga dela. Jorge sentiu que o chão se movia sob os seus pés. Ajoelhou-se à frente da menina a tentar manter a compostura. Como se chama a tua mãe? Ágata. Ágata Lima. Ela trabalhava na sua empresa até você a despedir. Agora não temos dinheiro e o senhorio diz que nos vai despejar se não pagarmos a renda. O nome Ágata atingiu Jorge como um soco. Imagens confusas de 6 anos atrás começaram a surgir na sua mente. Uma mulher linda no departamento de contabilidade. Noites secretas no seu escritório. Uma despedida fria depois de ele ter decidido que era melhor manter as coisas profissionais. Miúda, isto é muito complicado. Onde está Pia, tua mãe, agora? Em casa, a chorar outra vez. Ela diz que já não sabe o que fazer e que talvez tivéssemos de vir pedir a sua ajuda, mesmo ela não querendo. Ela mandou-te aqui? Não. Eu fugi. Deixei um bilhete a dizer que vinha falar consigo, que se você é o meu pai, tem de nos ajudar. Jorge passou as mãos pelo cabelo. A sua mente de empresário tentava processar a informação, mas algo no seu peito contraía-se dolorosamente. Sofia, escuta-me bem. Eu não sabia que a tua mãe estava grávida quando ela deixou de trabalhar para mim. Ah, sério? Os olhos da menina iluminaram-se de esperança. Então vai ajudar-nos? Preciso de falar com a tua mãe primeiro. Tens o telefone dela? A menina assentiu e tirou um papel amarrotado da mochilinha. Jorge pegou-o com as mãos trêmulas e marcou o número no telemóvel. Depois de 3 toques, uma voz familiar atendeu. Sofia! Meu Deus! Miúda! Onde estás? Ágata! Sou o Jorge Almeida. Silêncio total do outro lado da linha. A sua filha está comigo. Vou para aí agora mesmo, Jorge. Eu não queria que ela o incomodasse. Juro. Dê-me a sua morada. Precisamos de conversar. Depois de uma longa pausa, Ágata deu a informação. Jorge desligou e olhou para a tia Sofia, que o observava com uma mistura de medo e esperança. Vens comigo ver a tua mãe. Você não está zangado comigo por eu ter vindo? Jorge sentiu algo estranho no peito. Baixou-se e pegou na mãozinha da menina. Não, Sofia, não estou zangado contigo. Enquanto caminhavam para ir à saída, Jorge não conseguia parar de olhar para a penhara pequena que andava ao seu lado. Os seus traços, a sua forma de caminhar, até a maneira como franzia o senho quando pensava. Tudo lhe fazia lembrar de si mesmo quando era criança. Era possível que fosse mesmo sua filha? E se fosse? Como tinha vivido 5 anos sem saber disso? A culpa começou a corroê-lo por dentro enquanto entravam no carro. Sofia acomodou-se no banco de trás a abraçar o seu coelho de peluche e Jorge deu-se conta de que a sua vida perfeitamente organizada acabara de mudar para sempre. O carro de Jorge parou em frente a um prédio modesto de apartamentos em Arroios, uma zona que ele nunca tinha visitado.
A tinta das paredes descascava e as janelas tinham grades enferrujadas. Era um mundo completamente diferente do seu. Sofia desceu do carro e correu para a entrada. Mãe, mãe, já cheguei. Jorge seguiu-a devagar, a sentir como se cada passo o levasse para um território desconhecido. No terceiro andar, uma porta abriu-se antes que pudessem bater. Ágata apareceu no umbral e Jorge sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Continuava linda, mas via-se cansada. O seu cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo, desleixado, e usava roupas simples que já tinham visto dias melhores. Sofia Lima, como te atreves a sair assim sem avisar? Repreendeu-a, enquanto abraçava a filha com força. Desculpa, mãe, mas tinha de falar com ele. Ágata levantou o olhar para Jorge. Os seus olhos, que antes o olhavam com carinho, agora mostravam uma frieza que o gelou. Olá, Jorge. Ágata, podemos conversar? Ela hesitou um momento. Depois afastou-se para o deixar passar. O apartamento era pequeno, mas limpo. Os móveis eram velhos, mas bem cuidados. Na mesa da sala havia papéis espalhados que pareciam ser contas em atraso. Sofia, vai para o teu quarto fazer os trabalhos de casa, ordenou Ágata. Mas, mãe, quero escutar. Para o teu quarto agora. A menina obedeceu, contrariada, mas Jorge notou que ela deixou a porta entreaberta. Ágata cruzou os braços e encarou-o. O que queres, Jorge? Quero saber se é verdade, se a Sofia é minha filha. A sério, depois de 6 anos vens perguntar-me isso? Ágata, eu não sabia que estavas grávida quando te despedi. Como se eu fosse lixo, interrompeu ela, a levantar a voz. Quando me disseste que tinha sido um erro e que era melhor cada um seguir o seu caminho. Jorge sentiu o impacto das suas palavras. Foi complicado. Eu era o teu chefe. Tu trabalhavas para mim. Não podia... Não podias o quê, Jorge? Assumir a responsabilidade, atender às minhas chamadas, ler as minhas mensagens. Que mensagens? Nunca recebi nada teu depois de terminarmos. Ágata olhou-o com incredulidade. Mandei-te e-mails durante meses. Liguei-te 1000 vezes. Até fui ao teu escritório, mas a tua secretária disse que não me querias ver. Isso é impossível. Nunca soube que estavas grávida. Mentiroso! Gritou Ágata. Mandei-te a foto da ecografia. Escrevi-te cartas a explicar tudo. Jorge sentiu-se confuso. Algo não batia certo. Ágata, juro por tudo que é sagrado que nunca recebi nada. Se soubesse... O que terias feito? Casavas comigo por pena? Não sei, mas teria feito alguma coisa. Não te teria deixado sozinha. Ágata riu com amargura. Que fácil é dizer isso agora, não é? Quando já não importa. Importa, sim. Importa muito. Por quê? Porque a tua consciência finalmente acordou. Deixa-me dizer-te uma coisa, Jorge Almeida. A Sofia e eu estivemos bem sozinhas todos estes anos. Não precisamos da tua pena. Mas tu disseste que foste despedida, que não tens dinheiro. Fui despedida na semana passada. Cortes de despesas, disseram. Que coincidência ter sido eu a sair, não? Jorge franziu o senho. Ele não tinha autorizado nenhum despedimento recente no departamento de contabilidade. Quem te despediu? O seu sócio, o Vasco Mendes. Disse que já não precisavam dos meus serviços. O nome Vasco fez com que algo se movesse na mente de Jorge. O seu ex-assistente, que agora era seu sócio minoritário, sempre fora ciumento e possessivo em relação a ele. Ágata, preciso de te pedir uma coisa. O quê? Quero fazer um teste de paternidade. Preciso de ter a certeza. Os olhos de Ágata encheram-se de lágrimas de raiva. Não acreditas em mim? Não é isso. É que preciso de ter a certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Está bem, disse ela, a secar os olhos. Mas quando der positivo, não quero que penses que podes comprar o nosso carinho com dinheiro. Mãe! A Sofia apareceu à porta do quarto. Por que é que estão a discutir? Ágata respirou fundo e aproximou-se da filha. Não estamos a discutir, meu amor. Só estamos a esclarecer umas coisas. Jorge olhou para as duas e sentiu um nó na garganta. Se a Sofia fosse realmente sua filha,
Tinha perdido 5 anos da vida dela. 5 anos de a ver crescer, de a conhecer, de ser seu pai. Vou fazer o teste amanhã mesmo, disse Jorge. E, entretanto, precisam de alguma coisa? Comida, dinheiro para... Não queremos a tua caridade, cortou Agatha. Não é caridade. Se a Sofia é minha filha, é minha responsabilidade. Agatha olhou longamente, depois suspirou. Vai-te embora, Jorge. Quando tiveres os resultados, conversamos. Jorge assentiu e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se para Sra. Sofia. Posso vir ver-te em breve? A menina sorriu e assentiu. Esse sorriso ficou gravado na sua mente durante todo o caminho de volta para casa. Jorge não conseguiu dormir a noite toda. Andou pelo seu apartamento de luxo na Lapa como um leão enjaulado, à espera que os laboratórios abrissem para fazer o teste de paternidade. Às 8 da manhã, já estava na clínica com as amostras de ADN. Os resultados estarão prontos em 48 horas, informou a doutora. 2 dias depois, Jorge segurava o envelope com as mãos trêmulas. As letras dançavam à frente dos seus olhos. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Deixou-se cair na poltrona do seu escritório. A Sofia era sua filha. Era mesmo sua filha. Mas algo continuava a incomodá-lo. Como era possível que nunca tivesse recebido as mensagens da Agatha? Ele revia pessoalmente todos os seus e-mails importantes. Ligou para o Roberto, o seu técnico de sistemas. Roberto, preciso que verifiques algo na minha conta de e-mail. Procura todas as mensagens de Agatha Lima entre 2018 e 2019. Agatha Lima, a do departamento de contabilidade? Exatamente. Lembro-me desse caso, Sr. Almeida. O Sr. Mendes pediu-me para filtrar todas as mensagens dessa pessoa. Disse que ela o estava a assediar. Jorge sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que disseste? Sim, configurei os filtros para que todos os e-mails dela fossem diretos para o lixo eletrônico. Também bloqueei o número de telefone dela no sistema. Ainda tens os e-mails? Deixe-me verificar. Sim, estão aqui na pasta de spam. São uns 30 e-mails. Manda para o meu computador agora mesmo. Jorge desligou e correu para Cira, sua secretária. Um por um, começou a ler os e-mails da Agatha. O primeiro era de 3 semanas depois da última noite juntos. Jorge, preciso de falar contigo. É urgente. Por favor, responde-me. O segundo, 1 semana depois. Jorge, estou grávida. O bebê é teu. Por favor, não me ignores. O terceiro vinha com uma imagem anexa. Jorge abriu-a e viu uma ecografia. No canto inferior direito lia-se 6 semanas de gestação. As suas mãos tremeram enquanto continuava a ler. Mensagem após mensagem, Agatha implorava para que ele comunicasse. Contava sobre a gravidez, sobre os seus medos, sobre como se sentia sozinha. O último e-mail era de 8 meses depois. Jorge, hoje nasceu a nossa filha. Chama-se Sofia. Tem os teus olhos. Não te vou incomodar mais, mas quero que saibas que a amarei sempre pelos dois. Jorge fechou o computador e levantou-se. O seu corpo tremia de raiva. O Vasco tinha sabotado tudo. Tinha bloqueado as mensagens da Agatha e fê-la acreditar que ele não queria saber de nada. Saiu do seu escritório como um furacão. O Vasco estava na sua sala a rever uns papéis. Vasco! O seu ex-assistente levantou a cabeça, sorridente. Jorge, o que se passa? Pareces alterado. Por que é que bloqueaste os e-mails da Agatha Lima? O sorriso de Vasco desapareceu. Do que estás a falar? Sabes muito bem do que estou a falar. Encontrei todas as mensagens que ela me mandou quando estava grávida. Tu ordenaste que fossem bloqueadas. Vasco empalideceu. Jorge, eu pensei que era melhor. Essa mulher estava a perseguir-te. Ela era a mãe da minha filha. Tua filha? Como sabes que é tua? Jorge mostrou os resultados do teste de paternidade. Porque fiz o teste, imbecil. A Sofia é minha filha e, por tua culpa, perdi 5 anos da vida dela. Jorge, escuta-me. Fiz isso a pensar no teu bem. Essa mulher ia arruinar a tua carreira, ia pedir-te dinheiro, ia chantagear-te. Cala-te.
Não tinhas o direito de decidir por mim. Mas é que eu amo-te, gritou o Vasco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sempre te amei, desde que comecei a trabalhar contigo. Não podia deixar que essa mulher te tirasse do meu lado. Jorge recuou, enojado. Tu estás doente, Vasco? Foste tu também que ordenaste que ela fosse despedida? Eu pensei que se ela não tivesse trabalho, ia embora para longe e não te incomodaria mais. És um monstro. Pega nas tuas coisas. Estás despedido. Jorge, por favor, pega nas tuas coisas e se eu te vir perto da Ágata ou da minha filha outra vez, processo-te. O Vasco começou a chorar, mas Jorge já não o escutava. Saiu do escritório a sentir-se enjoado. Por culpa dos ciúmes doentios do Vasco, tinha perdido os momentos mais importantes da vida da sua filha. Entrou no carro e foi direto ao apartamento da Ágata. Precisava de pedir perdão. Precisava de explicar que nunca soubera a verdade. Bateu a porta com urgência. Ágata abriu, surpresa por o ver. Jorge, o que fazes aqui? Tinhas razão em odiar-me, disse ele, a entregar-lhe os resultados do teste e os e-mails impressos. Mas antes que me expulses, precisas de ler isto. Ágata pegou nos papéis com as mãos trêmulas. Leu o resultado do teste primeiro, depois começou a rever os e-mails. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. De onde tiraste isto? O Vasco bloqueou tudo. Nunca vi nada, Ágata. Juro que nunca soube que estavas grávida. Ágata cobriu a boca com as mãos, a chorar. O Vasco fez isso? Sim, já o despedi. Ágata, perdoa-me. Por favor, perdoa-me. Pela primeira vez em 6 anos, Ágata olhou-o sem rancor nos olhos. No dia seguinte, Jorge chegou com as mãos cheias. Trazia sacos do supermercado, brinquedos novos para minha Sofia e um envelope com papéis legais. Tinha passado toda essa madrugada a pensar em como compensar 6 anos de ausência. Ágata abriu a porta e olhou-o com desconfiança. O que é tudo isto? Comida. Algumas coisas para a Sofia e... estendeu o envelope. Os papéis de uma casa. Que casa? Comprei uma casa para vocês. 3 quartos, jardim, numa boa zona. Já está paga. Ágata não pegou no envelope. Jorge, já conversamos sobre isto. Pai! A Sofia correu para ele e abraçou-o pelas pernas. Trouxeste-me alguma coisa? Claro que sim, princesa. Jorge ajoelhou-se e mostrou-lhe uma boneca nova. E também tenho livro de colorir, lápis de cera. Que fixe! Olha, mãe, é igualzinha à que vimos na loja. É igualzinha à que... Ágata suspirou e deixou-os entrar. Jorge começou a tirar coisas dos sacos. Carne, legumes, fruta, cereais, leite. Jorge, isto é demais. É o mínimo que posso fazer. Também abri uma conta bancária para ti. Tem dinheiro suficiente para que não tenham de se preocupar com nada durante anos. Uma conta bancária. Ágata ficou tensa. Achas que me podes comprar? Não é isso, Ágata. É minha responsabilidade. A tua responsabilidade era estares aqui durante estes 5 anos, gritou ela. A tua responsabilidade era trocar fraldas, ficar acordado quando a Sofia tinha febre, levá-la nos primeiros dias de escola. A Sofia parou de brincar e olhou-os, assustada. Mãe, por que estás a gritar com o pai? Vai para o teu quarto, Sofia. Mas... Para o teu quarto! A menina saiu a correr com lágrimas nos olhos. Jorge sentiu-se terrível. Ágata, sei que o dinheiro não compensa o tempo perdido. Exato, não compensa. Sabes quantas noites chorei porque a Sofia perguntava por que não tinha pai como as outras crianças? Sabes o que é inventar histórias sobre por que o pai dela não a vinha visitar? Perdoa-me, não sabia. Porque não quiseste saber. Mesmo que não tivesses recebido as minhas mensagens, podias ter perguntado por mim. Podias ter perguntado a alguém do trabalho como eu estava. Jorge passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Tens razão, mas agora estou aqui. Quero fazer parte da vida dela. Ah, sim. Ou só queres limpar a tua consciência? Quero conhecer a minha filha. O que há de errado nisso? É que a Sofia não é um brinquedo que podes pegar quando te apetece. É uma criança que precisa de estabilidade.
não de um pai rico que aparece com presentes quando quer brincar de ser pai. Jorge ficou calado. A Agatha tinha razão, mas não sabia como provar que falava a sério. Dá-me uma oportunidade, por favor. Para quê? Para encheres de coisas caras e depois desapareceres quando te cansares de brincar de ser pai? Não vou desaparecer. Isso também disseste antes. Jorge sentiu o golpe das suas palavras. Aproximou-se da porta do quarto da Sofia e bateu devagar. Sofia, posso entrar? Podes, respondeu uma vozinha triste. Entrou e encontrou a menina deitada na cama, a abraçar o seu coelho de peluche. Estás zangada comigo? Não, estou triste porque a mãe gritou contigo. Jorge sentou-se na beira da cama. A tua mãe não está zangada comigo, está magoada. Por quê? Porque eu não estive aqui quando eras bebé. E isso magoou-a muito. A Sofia olhou-o com os seus olhos azuis. Mas agora vais ficar, não vais? Quero ficar, princesa. Mas a tua mãe ainda não confia em mim. Por que não lhe dizes que gostas dela? Jorge ficou paralisado. Da boca da sua filha de 5 anos acabava de sair a verdade que ele não se atrevia a admitir. É complicado, Sofia. Tu gostas da mãe? Jorge não soube o que responder. No final, assentiu. Então diz-lhe. Eu gosto quando as pessoas dizem coisas bonitas. Voltou à sala, onde Agatha estava a guardar a comida no frigorífico. Agatha, não te quero comprar. Quero reconquistar-te. Ela parou sem se virar para o olhar. Reconquistar-me? Sim. Quero que confies em mim de novo. Quero provar que mudei. Jorge, deixa-me ver a Sofia. Não todos os dias, só quando tu permitires. Deixa-me conhecê-la pouco a pouco. Agatha virou-se. Os seus olhos estavam vermelhos. Não quero que a magoes. Não a vou magoar, prometo. Depois de um longo silêncio, Agatha assentiu. Podes vir aos sábados à tarde, 2 horas, nada mais. Mas nada de presentes caros e nada de promessas que não vás cumprir. Jorge sentiu uma mistura de alívio e emoção. Obrigado, Agatha. Não te vou desiludir. É bom que não, murmurou ela, porque se partires o coração da Sofia, eu parto-te a ti. Pela primeira vez em dias, Jorge sorriu. Era um começo pequeno, mas era um começo. No primeiro sábado, Jorge chegou nervoso com uma bola de futebol simples. A Sofia recebeu-o aos saltos de alegria. Pai, vamos jogar? Claro, princesa. Mas primeiro, dá-me um beijo. A Sofia correu para os seus braços e Jorge sentiu algo quente no peito. Era aí a primeira vez que a sua filha o abraçava sem hesitar. Agatha observava-os da porta, com os braços cruzados. Vamos ao parquinho aqui perto, disse Jorge. Vens conosco, Agatha? Não, este é o vosso tempo juntos. No parque, Jorge descobriu que ser pai era mais difícil do que pensava. A Sofia tinha uma energia infinita e fazia 1000 perguntas por minuto. Por que é que o céu é azul? Por que é que os cães ladram? Por que é que tens o cabelo tão curtinho? Jorge tentava responder a tudo, mas depressa se sentiu exausto. No final do dia, a Sofia estava feliz e ele estava rendido. O segundo sábado foi melhor. Jorge trouxe material para fazer pulseiras e sentaram-se na mesa da sala. Agatha preparava o jantar enquanto eles trabalhavam. Olha, pai, esta é para ti, disse a Sofia, a mostrar uma pulseira de contas azuis e verdes. Está linda, vou usá-la sempre. A sério? A sério. Agatha sorriu sem querer. Jorge tinha se começado a relaxar pouco a pouco. No terceiro sábado estava a chover, então ficaram em casa. Jorge tentou ajudar a Sofia com os trabalhos de matemática, mas ela sabia mais do que ele. Pai, 5 mais 3 são 8, não é? 7, disse a menina, a rir. Tens razão, o teu pai não é muito bom com números pequenos. Mas és bom com números grandes, disse a Sofia. Isso tu sabes. Agatha aproximou-se com 3 canecas de chocolate quente. Tudo bem por aqui? O pai não sabe somar, disse a Sofia, a rir. Que pena, disse Agatha. Mas Jorge notou que ela estava a tentar não sorrir. Os sábados tornaram-se a parte favorita da semana de Jorge. Deixava todo o trabalho de lado e concentrava-se completamente na Sofia. Brincavam,
Cozinhavam juntos, viam filmes de princesas que ele fingia entender. Um sábado, a Sofia adormeceu no sofá a ver um filme. Jorge pegou-a com cuidado para a levar para a cama. Ela parece tão tranquila, murmurou Agatha, a cobri-la com uma manta. É perfeita, sussurrou Jorge. Não posso acreditar que seja minha. Sempre foi tua, só que não sabias. Ficaram parados junto à cama da Sofia, a vê-la dormir. Por um momento, Jorge sentiu que eram uma família de verdade. Jorge, sussurrou Agatha. O quê? Obrigada. Por quê? Por me deixares conhecê-la. Agatha olhou-o nos olhos e Jorge sentiu a mesma eletricidade que sentira 6 anos atrás. Agatha. Mas o momento quebrou-se quando a Sofia se mexeu na cama. Melhor irmos para a sala, disse Agatha, a afastar-se rapidamente. As visitas de Jorge tornaram-se mais frequentes. Já não vinha só aos sábados. Aparecia durante a semana para levar a Sofia à escola ou para agitar ir buscar. Agatha protestou no início, mas depois de ver o quão feliz a sua filha estava, parou de reclamar. Pai, podes ficar para jantar? Perguntava da Sofia quase todos os dias. Está bem, respondia Agatha, mas só se nos ajudares a cozinhar. Jorge descobriu que gostava de cozinhar com elas. A Sofia ensinava-lhe a fazer omeletes e ele ensinava-lhe a fazer massa italiana. Agatha ria-se quando ele lutava para virar os ovos. És um desastre na cozinha, dizia. Mas aprendes rápido. Uma tarde, Jorge ficou a ajudar a Sofia com um projeto da escola. Tinham de fazer uma árvore genealógica. A menina estava emocionada, porque finalmente podia colocar o nome do pai. Aqui vai a tua foto, pai, disse, a colar uma foto que tinha tirado com o telemóvel da Agatha. E aqui vai a da mãe. Sim, e aqui vou eu no meio. Somos uma família. Jorge sentiu um nó na garganta. Olhou para a xixa à cozinha, onde a Agatha preparava o jantar. Os seus movimentos eram suaves e familiares. Tinha se habituado a estar ali, a ser parte da rotina diária delas. Pai, gostas de estar aqui conosco? Adoro, princesa. Então, por que não vens morar conosco? Jorge ficou sem palavras. A pergunta inocente da sua filha tocou algo profundo no seu coração. É complicado, Sofia. Por que é que tudo é sempre complicado com os adultos? Nessa noite, depois de deitar a Sofia, Jorge ficou na sala com a Agatha. Ela preparava café para os dois, algo que se tinha tornado rotina. Agatha, tenho algo para te dizer. O que se passa? Estes meses foram os melhores da minha vida. Agatha ficou tensa. Jorge, não, deixa-me terminar. Sei que cometi erros terríveis. Sei que te magoei. Mas estar aqui com vocês parece que é o lugar onde devo estar. Agatha não respondeu. Apenas bebeu seu café em silêncio. E tu? O que sentes? Perguntou Jorge. Sinto-me confusa, admitiu ela. Sinto que talvez pudéssemos tentar. Mas, justo quando Jorge ia responder, Agatha levantou-se de repente, a levar a mão ao estômago. Agatha, estás bem? Sim, só estou um pouco enjoada. Mas não era só enjoo. No dia seguinte, Agatha não conseguiu levantar-se da cama. Jorge recebeu a chamada às 6 da manhã. Era a Sofia, a chorar ao telefone. Pai, a mãe não se consegue levantar. Está muito quente e a dizer coisas estranhas. Onde estás, princesa? Em casa. A mãe está na cama dela e não me responde direito. Não saias daí. Vou já para aí. Jorge vestiu-se rapidamente e conduziu como um louco até ao apartamento. Encontrou a Sofia de pijama, parada ao lado da cama da mãe, com lágrimas nos olhos. Agatha ardia em febre, a delirar. Jorge tocou-lhe na testa e assustou-se. Agatha, ouves-me? Ela murmurou algo incompreensível. Sofia, veste-te rápido. Temos de levar a tua mãe ao hospital. Ela vai morrer? Não, princesa. Está só doente, mas vai ficar boa. No hospital, os médicos disseram que a Agatha tinha uma infecção grave. Tinha de ficar internada pelo menos uma semana. Quem vai cuidar da menina? Perguntou a doutora. Jorge olhou para a tia Sofia, que estava sentada numa cadeira do hospital, a abraçar o seu coelho de peluche.
Eu vou cuidar dela. O senhor é o pai? Sou o pai dela. Pela primeira vez, Jorge disse estas palavras com total certeza. De volta ao apartamento, Jorge deu-se conta de que não tinha a menor ideia de como cuidar de uma criança de 5 anos. A Sofia estava calada, assustada por ter visto a mãe no hospital. Tens fome, princesa? A Sofia assentiu. Jorge abriu o frigorífico e ficou a olhar para a tia comida sem saber o que fazer. No final, decidiu fazer cereais com leite, fácil e seguro. A mãe vai voltar logo? Perguntou a Sofia, enquanto tomava o pequeno almoço. Sim, muito em breve. Enquanto isso, eu vou ficar contigo. Sabes fazer tranças? Jorge parou. Tranças? A mãe faz-me sempre tranças no cabelo para ir para a escola. Ah, não. Mas podemos tentar. A tentativa foi um desastre. O cabelo da Sofia ficou todo embaraçado e ela começou a chorar. Está a doer. Quero a minha mãe. Jorge sentiu-se desesperado. Não sabia como consolar a sua filha. Desculpa, princesa. Não te queria magoar. Não sabes fazer nada. Não és um pai de verdade. As palavras da Sofia foram como uma punhalada. Jorge sentou-se no chão junto a ela. Tens razão. Ainda não sei fazer muitas coisas de pai, mas quero aprender. A Sofia olhou-o com lágrimas nos olhos. A sério? A sério? Ajuda-me a aprender. O primeiro dia foi terrível. Jorge queimou o almoço, não sabia que roupa vestir a Sofia para acuar a escola e perdeu-se a tentar encontrar a sala dela. Senhor Almeida, disse a professora, a Sofia contou-me que a mãe dela está doente. Sim, está no hospital. Eu estou a cuidar dela. Precisa de ajuda com alguma coisa? Jorge queria dizer que precisava de ajuda com tudo, mas apenas assentiu. Se precisar de qualquer coisa, avise-me. A Sofia é uma criança muito especial. Nessa noite, Jorge tentou deitar a Sofia cedo, mas ela não queria. A mãe lê-me sempre uma história. Sempre uma... Que história gostas? A Sofia trouxe um livro de princesas. Jorge sentou-se na cama dela e começou a ler. A sua voz soava estranha, a fazer vozes de princesas, mas a Sofia ria-se. Fazes vozes engraçadas, pai. Estão muito más. Não, estão engraçadas. Eu gosto. O segundo dia foi um pouco melhor. Jorge aprendeu a fazer sanduíches e a penteá-la com um rabo de cavalo simples. Não ficava tão bonito como a Ágata fazia, mas funcionava. À noite, depois de deitar a Sofia, Jorge ficou a arrumar o apartamento. Encontrou um diário da Ágata numa gaveta. Não queria lê-lo, mas viu que havia uma página marcada. A Sofia perguntou outra vez pelo pai dela. Hoje não soube o que dizer. Inventei que ele estivesse a trabalhar muito longe, mas cada vez fica mais difícil. Dói ver que outras crianças têm pais e ela não. Queria que o Jorge soubesse o que está a perder. Jorge fechou o diário com lágrimas nos olhos. Tinha perdido tanto tempo, tantos momentos importantes. No terceiro dia, a Sofia teve um pesadelo à meio da noite. Jorge ouviu-a chorar e correu para o quarto. O que aconteceu, princesa? Sonhei que a mãe nunca mais voltava. Jorge pegou-a ao colo e sentou-se com ela na cadeira de baloiço junto à janela. A tua mãe vai voltar, prometo. Como sabes? Porque as mães voltam sempre para os filhos. É como uma lei do universo. A Sofia aninhou-se contra o seu peito. Tu também vais ficar sempre comigo? Jorge sentiu que o coração quase lhe saía do peito. Sempre, princesa. Nunca mais me vou embora. Prometes? Prometo. Nessa noite, Jorge ficou acordado a segurar a sua filha, a sentir pela primeira vez o que significava ser realmente um pai. Não era só dar dinheiro ou comprar brinquedos. Era estar ali nos momentos difíceis. Era ser o lugar seguro onde a sua filha se podia refugiar quando tinha medo. Pela primeira vez na vida, Jorge entendeu o que realmente importava. Uma semana depois, Ágata teve alta do hospital. Jorge e Sofia chegaram para ir buscar com flores e um sorriso enorme. Mãe, tive tantas saudades tuas! A Sofia correu para a abraçar. Eu também tive saudades tuas, meu amor. Portaste-te bem com o pai? Sim.
O pai aprendeu a fazer tranças, mas ficaram tortas. E queimou as panquecas, mas depois fizemos umas boas. E leu-me histórias com vozes esquisitas que me fizeram rir. Agatha olhou para Jorge com surpresa. A sério? Foi uma experiência de aprendizagem, disse ele, a sorrir. Mas gostei muito. De volta ao apartamento, Jorge ajudou a Agatha a acomodar-se. Ela ainda parecia fraca, mas muito melhor. Obrigada, disse ela enquanto ele preparava chá. Por cuidares da Sofia. Não me agradeças. Também é minha filha. Eu sei. E nota-se que se apegaram muito. Apaixonei-me por ela, corrigiu Jorge. Completamente. Agatha sorriu, mas havia algo de triste nos seus olhos. Jorge ficou essa noite para se assegurar de que a Agatha estava bem. Quando a Sofia foi dormir, sentaram-se na sala para conversar. Jorge, preciso de te dizer uma coisa. O que se passa? Enquanto estive no hospital, tive tempo para pensar em nós, no que está a acontecer. Jorge sentiu que algo de mal vinha aí. Agatha. Decidi que nos vamos mudar. O quê? Para onde? A minha irmã mora no Porto. Tem um negócio pequeno e ofereceu-me trabalho. Podemos começar de novo lá. Jorge levantou-se, alterado. Por quê? As coisas estão a correr bem aqui. A Sofia está feliz. Tu estás a recuperar. Justamente por isso. Porque as coisas estão a correr bem demais. Não entendo. Agatha também se levantou, mas com cuidado, devido à fraqueza. Jorge, estes meses foram confusos. A Sofia adora-te. Eu estava a começar a sentir coisas que não devia sentir. Por que não devia senti-las? Porque isso não é real, explodiu ela. Estás a brincar de ser pai de família, mas essa não é a tua vida real. Isso não é verdade, e tu sabes. Ah, não? Então diz-me, Jorge, o que vai acontecer quando te cansares disto? Quando te lembrares que tens uma empresa para dirigir e uma vida importante para viver? A minha vida importante está aqui, com vocês, por agora. Mas e daqui a 6 meses, 1 ano, quando a Sofia já não for novidade para ti? Jorge aproximou-se dela, desesperado. Agatha, nunca me vou cansar dela. É minha filha. Sim, e sempre será tua filha, mas isso não significa que tenhas de estar aqui a brincar a algo que não és. O que não sou? Não és um homem de família, Jorge. És um empresário milionário que vive sozinho porque essa foi a vida que escolheste. Escolhi essa vida porque não sabia que tinha outra opção. Gritou ele. Não sabia que tinha uma filha. Não sabia que tu... que eu... Jorge respirou fundo. Era agora ou nunca. Não sabia que nunca deixei de te amar. Agatha ficou paralisada. Jorge. É verdade, Agatha. Nunca deixei de te amar. Todos estes anos pensei que tinha sido só uma aventura. Mas quando te vi de novo, quando vi a Sofia, dei-me conta de que sempre te carreguei aqui. Tocou no peito. Sempre. Não digas isso. Por que não? Porque não é verdade? Porque me dói! Gritou ela, com lágrimas nos olhos. Porque eu também nunca deixei de te amar. E isso destrói-me. Aproximou-se mais. Então, por que queres ir embora? Porque tenho medo. Tenho medo de acreditar nisto de novo e que me partas o coração outra vez. Mas mais do que tudo, tenho medo pela Sofia. Ela já te ama como se tivesses estado aqui a vida toda dela. Se desapareceres de novo, não vou desaparecer. Isso não podes prometer. Posso sim. Amo-te, Agatha. Amo a nossa filha. Quero ficar com vocês para sempre. Agatha chorou mais. Jorge, não me posso arriscar de novo. Então é isso. Vocês vão e eu não vejo mais a Sofia. Podes visitá-la. Iremos e voltaremos. Isso não é suficiente. Quero estar aqui todos os dias. Quero ser o pai dela de verdade. E eu quero protegê-la de ter o coração partido. Os gritos acordaram a Sofia, que apareceu na sala com o seu coelho de peluche. Por que é que estão a discutir? Agatha secou as lágrimas rapidamente. Não estamos a discutir, meu amor. Só estamos a conversar. A Sofia olhou-os com os seus olhos inteligentes. É porque vamos morar com a tia Helena? Jorge olhou para a Intra Agatha, impactado. Já lhe contaste? Achei melhor que ela soubesse. A Sofia aproximou-se deles. Eu não quero ir. Quero ficar aqui com o pai. Sofia.
Às vezes temos de fazer coisas que não queremos. Não, eu quero que sejamos uma família. Por que é que não podem ficar juntos como os pais dos meus amigos? E com estas palavras, a Sofia saiu a correr para a porta do apartamento. Sofia! Gritaram Jorge e Ágata ao mesmo tempo. Jorge correu para a porta enquanto Ágata, ainda fraca, tentou segui-lo. O corredor estava vazio. Sofia, princesa, onde estás? Gritou Jorge, a descer as escadas de 2 em 2. Ágata conseguiu chegar ao primeiro andar, ofegante. Viu-a sair? Perguntou ao porteiro. Sim, senhora. A menina saiu a correr em direção ao parque. Parecia muito alterada. Jorge já estava na rua, a procurar desesperadamente. Eram 11 da noite e as ruas estavam escuras. Sofia, por favor, responde-me. Ágata alcançou-o, a tremer de medo e frio. Onde é que ela pode estar? No parque, tem de estar no parque. Correram para o pequeno parque onde Jorge tinha brincado com a Sofia nos primeiros sábados. Encontraram a menina sentada no baloiço, a chorar em silêncio. Sofia. Ágata correu para ela e abraçou-a com força. Nunca mais faças isto. Deste-me o maior susto da minha vida. Desculpa, mãe, mas não quero ir embora. Jorge aproximou-se devagar, com o coração ainda a bater descontrolado. Princesa, não pode sair a correr assim. É perigoso. Mas é verdade que me vão levar para longe de ti. Olhou para a Ágata, que tinha lágrimas nos olhos. Sofia, às vezes os adultos têm de tomar decisões difíceis. Não! Gritou a menina. Não quero decisões difíceis. Quero que sejamos uma família. Sofia, meu amor, é complicado. Toda a gente diz que é complicado, mas não é complicado. A Sofia desceu do baloiço e pôs-se à frente dos pais. Vocês gostam um do outro e eu amo-vos aos dois. Por que é que não podem ficar juntos? Jorge ajoelhou-se à frente da filha. Porque a tua mãe tem medo, princesa. Medo de quê? Medo que eu vos magoe de novo. A Sofia olhou para a mãe. É verdade, mãe? Ágata assentiu, a chorar. Sim, meu amor, tenho medo, mas o pai não nos vai magoar. Pois não? Pois não, que não nos vais magoar. A Sofia olhou para o Jorge. Nunca, princesa. Jamais vos magoaria. Prometes? Prometo. A Sofia pegou nas mãos dos dois pais. Pronto, não é complicado. O pai promete que não nos vai magoar, e nós prometemos que não vamos ter medo, não é, mãe? Ágata soluçou mais forte. Sofia, não é assim tão fácil. Por que não? Os pais da minha amiga discutiram e depois deram muitos beijos e não discutiram mais. Beijos? Perguntou Jorge, surpreendido. Sim. Quando as pessoas se amam, beijam-se e tudo se arranja. A Sofia soltou as mãos dos pais e empurrou-os suavemente para que se aproximassem. Dá um beijo na mãe, pai. Sofia, começou a dizer Ágata. Sim, dá um beijo e diz que gostas dela. Jorge olhou para a tintra Ágata. Ela estava a chorar, mas havia algo diferente nos seus olhos. Algo que ele não via há anos. Ágata, sussurrou ele. Sei que tens medo. Eu também tenho medo, mas não quero perder-te de novo. Não quero perder a Sofia. Jorge, amo-te. Amo a nossa filha. Quero acordar todos os dias na mesma casa que vocês. Quero fazer o pequeno almoço, pentear a Sofia para a escola, discutir contigo sobre que filme vamos ver. Quero a vida normal que nunca soube que queria. Ágata secou as lágrimas. E a tua empresa? A tua vida de antes? A minha vida de antes estava vazia. Vocês são tudo o que importa. Mas e se... Mãe? Interrompeu a Sofia. Tu queres o pai? Ágata olhou para a filha, depois para Jorge. Sim, meu amor. Sim, eu quero. Então, por que não lhe dás um beijo? Ágata riu-se por entre as lágrimas. Porque tenho medo, pequena. Mas se o pai te beijar, já não vais ter medo. Tu não sabes isso. Tenta. Jorge aproximou-se mais da Ágata. Posso? Sussurrou. Ágata assentiu, quase imperceptivelmente. Jorge beijou-a suavemente, com ternura, com amor, com 6 anos de dor e esperança. Quando se separaram, a Sofia aplaudiu. Pronto, agora são namorados de novo. Namorados? Perguntou Jorge a sorrir. Sim. E quando as pessoas namoram, moram juntas e fazem um pequeno almoço juntas e leem histórias juntas. Ágata
olhou para Jorge. Queres mesmo isto? Esta vida simples e complicada é tudo o que eu quero, respondeu ele. Mas se não estás pronta... Já estou cansada de ter medo, interrompeu Agatha. Quero tentar. Quero que sejamos uma família. A Sofia gritou de alegria e abraçou-os aos dois. Agora sim, agora somos uma família de verdade. Jorge abraçou as suas duas mulheres a sentir que finalmente tinha encontrado o seu lugar no mundo. Então não vamos para o porto? Perguntou a Sofia. Não, meu amor. Ficamos aqui e o pai vem morar conosco. Jorge olhou para a Agatha, que assentiu. Sim, princesa. Vamos viver todos juntos. Caminharam de volta para a casa de mãos dadas, como a família que sempre deveriam ter sido. 6 meses depois, o sol da manhã de sábado entrava pela janela da cozinha, enquanto Jorge preparava panquecas. A Sofia, agora com 6 anos, estava sentada ao balcão a ajudar a mexer a massa. Pai, posso convidar a minha amiga Lúcia para almoçar? Claro, princesa, mas pergunta primeiro à tua mãe. Agatha apareceu na cozinha, ainda de pijama, a espreguiçar-se. Bom dia, família. Bom dia, mãe. O pai está a fazer panquecas em forma de coração. Que romântico, disse Agatha, a beijar o Jorge. Mãe, posso convidar a Lúcia para almoçar? Claro que sim. Liga-lhe depois do pequeno almoço. Enquanto tomavam um pequeno almoço, a Sofia contou os seus planos para o dia. Queria ir ao Jardim da Estrela, que tinham inaugurado perto de casa. Que tal irmos todos juntos depois do almoço? Sugeriu Jorge. Boa ideia, mas antes tenho de ir ao supermercado, disse Agatha. Eu vou, ofereceu-se Jorge. Tu descansa. Ontem trabalhaste até tarde a corrigir testes. Está bem, mas leva a Sofia contigo. Ela adora ir ao supermercado. 1 hora depois, Jorge e Sofia caminhavam pelos corredores do supermercado. A Sofia empurrava um carrinho pequeno, a sentir-se muito importante. Pai, és feliz? A pergunta apanhou Jorge de surpresa. Muito feliz, princesa. Por quê? Porque agora sorri sempre. Antes, quando nos vinhas visitar, às vezes parecias triste. É verdade. Antes eu não sabia como ser feliz de verdade. E agora, sabes? Agora sei. A felicidade é acordar todos os dias com vocês. É fazer panquecas aos sábados, ir ao supermercado contigo, ver filmes com a mãe. São as coisas normais. São as coisas normais, concordou Jorge. As coisas mais importantes são sempre as mais simples. De volta à casa, a Agatha tinha arrumado a sala e preparado limonada fresca. A Lúcia, a melhor amiga da Sofia, já tinha chegado. Olá, tio Jorge! Cumprimentou a menina. Olá, Lúcia! Como estás? Bem, a Sofia contou-me que vão ao Parque Novo. É verdade. Querem ir agora ou depois do almoço? Agora! Gritaram as duas meninas em uníssono. No parque, Jorge empurrou as meninas no baloiço enquanto a Agatha se sentava num banco a ler um livro. Mais alto, tio Jorge, pedia a Lúcia. Cuidado para não voarem, brincava ele. Depois foram para o escorrega. Jorge subiu também, a fingir que tinha medo da altura. As meninas riam-se da cara de susto exagerada que ele fazia. Pai, és muito engraçado, disse a Sofia. É por isso que a mãe se ri sempre. No final da tarde, depois de a Lúcia ir embora, a família sentou-se no jardim da casa nova. A Sofia brincava com bonecas enquanto Jorge e Agatha conversavam. Como vai o projeto da escola nova? Perguntou a Agatha. Bem, a Câmara Municipal aprovou tudo. Começamos a construir no próximo mês. Jorge tinha decidido usar parte da sua fortuna para construir uma escola pública na zona de Arroios. Seria a sua forma de devolver algo à comunidade. A Sofia vai ficar orgulhosa quando souber que o pai dela construiu uma escola. Ela já sabe. Foi ideia dela. Agatha sorriu. Claro que foi. Quando começou a escurecer, entraram para jantar. À mesa, a Sofia fez um anúncio. Pai, mãe, decidi o que quero ser quando for grande. O que queres ser? Perguntou Jorge. Quero ser arquiteta como tu, mas vou fazer casas para famílias que não têm onde morar. Jorge sentiu um nó na garganta.
Parece-me uma ideia maravilhosa, princesa. E também quero ter uma filha e chamar-lhe Ágata, como a mãe. Ágata emocionou-se. Por que Ágata? Porque a mãe é a melhor mãe do mundo. E a minha filha também vai ter a melhor mãe. Depois do jantar, como todas as noites, Jorge leu uma história para a Sofia. Agora, as suas vozes de personagens tinham melhorado muito. Pai, lembras-te de quando fui ao teu escritório pela primeira vez? Lembro-me muito bem. Quanto tempo passou? Jorge fez as contas, mentalmente. Umas 120 semanas. São muitas semanas, riu a Sofia. Achas que temos outras 120? Espero que tenhamos muitas, muitas mais. Eu também. Gosto da nossa família. Depois de a Sofia adormecer, Jorge e Ágata sentaram-se no jardim a olhar para as estrelas. Em que estás a pensar? Perguntou Ágata. Em como tudo começou. Uma miúda de 5 anos apareceu no meu escritório e mudou a minha vida para sempre. Mudou a vida de todos nós. Às vezes penso no que teria acontecido se ela não tivesse tido a coragem de me procurar. Mas ela teve. E aqui estamos. Jorge pegou na mão da Ágata. Amo-te. Eu também te amo. Para sempre. Para sempre. Lá dentro, a Sofia mexeu-se na cama e sorriu a dormir. Estava a sonhar com a sua família. O pai, a mãe e ela a tomarem o pequeno almoço juntos, a irem ao parque, a construírem escolas para outras famílias. No sonho, a sua casa tinha fumo a sair da chaminé e todas as janelas estavam iluminadas, porque lá dentro morava gente que se amava de verdade. E quando acordasse na manhã seguinte, o sonho continuaria a ser realidade, porque algumas histórias não têm fim. Só continuam a crescer dia após dia, panqueca após panqueca, abraço após abraço. A história de Jorge, Ágata e Sofia era uma dessas histórias que duram para sempre. Esta incrível história ensina-nos que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro e formar uma família. Às vezes, as segundas oportunidades chegam quando menos esperamos. E como vimos, o amor pode superar qualquer obstáculo quando há vontade de mudar e lutar pelo que realmente importa. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar um gosto no vídeo e partilhar com os seus amigos e familiares que também gostam de histórias românticas, cheias de esperança. O seu apoio ajuda-nos muito a continuar a criar conteúdo que toca a alma. Se quer mais histórias como esta, subscreva o canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor e família. E conte-nos nos comentários de que cidade nos está a assistir. Adoramos saber que temos amigos em todas as partes de Portugal que gostam das nossas histórias. Um abraço, olá! Eu adoraria saber o seu nome e de que cidade ou país você está me assistindo. O que você achou dessa história? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber sua opinião. Desejo do fundo do meu coração que você e sua família tenham sempre muita paz e felicidade. E se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir estas belas histórias. Vamos espalhar coisas boas juntos.